Sejam muito bem-vindos à websérie Tecnologias para a Educação, uma iniciativa do SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. Meu nome é Gustavo Reis, eu sou um professor por vocação e por ofício há mais de 30 anos. Sou formado em Ciência da Computação, mestre em Design, marido da Andréia, pai da Marina e eu gosto muito de cozinhar. Mas antes de qualquer outra coisa, eu gosto de me definir como um professor entusiasmado e que tem 3 objetivos bem definidos ao longo dessa caminhada pelo mundo da educação: estudar sempre, aprender mais e ensinar melhor. Sou também o responsável pelo Estude Matemática, uma iniciativa composta por uma plataforma de ensino à distância e uma comunidade de entusiastas que hoje soma mais de 900 mil pessoas em suas 4 principais propriedades digitais. É no Estude Matemática que eu coloco em prática todos os dias os conceitos relacionados ao assunto de que a gente vai falar nos 6 episódios dessa websérie, as tecnologias para a educação. Para começo de conversa, uma pergunta muito importante: por que tecnologias para a educação? Em outras palavras, por que nós, professores, precisamos incorporar tecnologias para exercermos os nossos ofícios? Não seria melhor nós permanecermos na nossa zona de conforto e continuarmos a fazer as coisas como nós sempre fizemos? Usar tecnologias educacionais não seria meio arriscado? Então vamos lá. Um dos principais hábitos que eu adquiri no design foi o de resistir ao impulso de sair correndo em busca de respostas para a primeira pergunta que eu tenho em mãos. Ao invés disso, eu sempre procuro questionar se eu estou fazendo a pergunta certa. Nesse caso, a gente só precisa se afastar um pouquinho do segmento de educação para perceber como a pergunta faz todo o sentido e, mais ainda, como ela traz meio que embutida nela própria a sua resposta. Afinal, por que tecnologias para medicina? Por que tecnologias para engenharia? Por que tecnologias para comunicação ou para agricultura? Eu acho que a gente concorda que a educação é um segmento fundamental, tão ou mais fundamental do que qualquer um dos outros segmentos a que eu acabei de me referir. Se isso é verdade, a educação não pode permanecer alheia às transformações da sociedade como um todo. Mesmo assim, escolas e universidades são reconhecidas por sua resistência à mudança. Por exemplo, você não precisa ser um profissional da saúde para assumir corretamente que um hospital de hoje em dia e um centro de saúde de 100 anos atrás são fundamentalmente diferentes em virtualmente todos os aspectos, e isso se deve principalmente ao progresso tecnológico. O mesmo não acontece quando você compara a distribuição das classes e cadeiras em uma escola do século passado com a maioria das salas de aula de hoje em dia. O desenvolvimento de soluções tecnológicas fez com que profissionais da saúde, da comunicação, da engenharia, da agricultura e de inúmeras outras áreas mudassem definitivamente a sua forma de trabalhar. E a mudança foi para muito melhor. E, afinal, por que essa mesma regra não valeria também para profissionais de educação? Portanto, da próxima vez, ao invés de perguntar por quê, pergunte por que não. Indo um pouco além, a ideia de que os modelos pedagógicos tradicionais estão condenados, aqueles baseados unicamente em aulas presenciais expositivas, não é nenhuma novidade. Já faz bastante tempo que se discutem ideias tais como o aluno como protagonista, a sala de aula mais como laboratório e menos como auditório e por aí vai. Mas é muito importante você perceber que não vai haver uma ruptura com os modelos atualmente prevalentes sem a adoção de tecnologias educacionais. E aí, como sempre acontece com qualquer mudança, essa também vai gerar muito desconforto nos alunos, nos gestores e principalmente nos professores. É justamente por isso que você tem que se preparar com antecedência. Em primeiro lugar, para reduzir a sua própria resistência e, em seguida, para aceitar que é possível nós nos tornarmos profissionais de educação mais completos se nós formos mais competentes no que diz respeito às tecnologias para a educação. Agora eu quero convidar você a revisitar o mês de março de 2020. A pandemia acelerou inúmeros processos e mostrou que a incorporação de recursos tecnológicos na educação
é um caminho sem volta. Assim como já vinha acontecendo em inúmeros outros segmentos, em especial o da tecnologia de informação, nós só temos uma certeza: nada será como antes. É claro que o futuro vai seguir sendo presencial, no mínimo até certa medida, e que escolas e universidades vão muito provavelmente continuar sendo os principais pontos de encontro de estudantes e de professores ao redor do mundo. Mas esse mesmo futuro é também remoto e híbrido, porque nem sempre faz sentido o deslocamento. E, ao mesmo tempo, síncrono e assíncrono, porque certas atividades são talhadas para acontecerem em tempo real e outras podem, sem nenhum problema, ser pré-gravadas. Essa consciência que se formou durante a pandemia revela um futuro cheio de alternativas e de possibilidades, ou ainda algo que eu classificaria como um futuro entusiasmante. Para finalizar, e também para você se dar conta de que eu estou convidando você a participar de algo que já está acontecendo, eu quero que você pense nas situações em que você, ao longo dos últimos 10 ou 20 anos, usou um dispositivo conectado à internet para aprender alguma coisa. Eu tenho certeza de que isso aconteceu inúmeras vezes. E essa ideia de que é possível aprender qualquer coisa a qualquer momento e em qualquer lugar é o resultado de um conjunto fascinante de tecnologias educacionais que amadureceram ao longo desse período. A consolidação das enormes bibliotecas de conteúdo a que nós todos temos acesso hoje em dia, e talvez o melhor exemplo seja justamente o YouTube, trouxe algumas consequências importantes. A primeira delas, a exploração contínua da fronteira entre a educação e o entretenimento, que mostrou para muita gente que estudar pode sim ser muito legal e aprender pode ser muito divertido. A segunda, o fortalecimento da interatividade e do engajamento, mediante a proposta de atividades em que a participação ativa é indispensável. Em outras palavras, no mundo virtual você não pode escolher se sentar no fundão, é mais difícil de se esconder, você tem que participar. Em terceiro lugar, a oferta de aulas expositivas verdadeiramente libertadoras, que autorizam professores a investirem melhor o seu tempo frente a frente com os seus alunos, ao invés de se comportarem simplesmente como máquinas de repetição. Em quarto lugar, a possibilidade real de personalização do aprendizado mediante a oferta de atividades específicas para cada aluno, respeitando seus ritmos individuais de aprendizado. Em quinto e último lugar, mas não menos importante, a inclusão de alunos com diferentes estilos de aprendizagem a partir da oferta de vários recursos pedagógicos vinculados ao mesmo tema. Em outras palavras, como é bom poder escolher entre várias aulas que abordam o mesmo assunto. Algumas mais curtas, outras mais longas, algumas com professores que falam mais devagar, outras com professores que falam mais rápido, uns mais sérios, outros mais brincalhões. Tem para todo mundo. Depois de todos esses argumentos, eu espero já ter convencido você de que aprender a respeito de tecnologias educacionais é uma excelente ideia. Nessa websérie, o nosso foco vai ser especificamente a produção de vídeos para distribuição em formato digital, tanto para transmissões ao vivo quanto no formato pré-gravado. Ao longo dos 6 episódios, eu quero que você ganhe familiaridade com os equipamentos, os aplicativos e com o processo criativo envolvidos na produção desse tipo de conteúdo. Você vai ver que incorporar tecnologias educacionais na sua prática pedagógica é mais fácil do que você imagina e, principalmente, que os resultados são sempre excelentes. Muito obrigado pelo prestígio e eu vejo você no próximo episódio.